Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a este episódio de review de playoffs. Mais um aqui, um diário. Lá está, estamos aqui a fazer uma espécie de diário dos jogos da noite anterior, aqui aos playoffs. E bem, ontem tivemos 3 jogos, não é? E 3 jogos para comentar, embora um deles vamos passar um bocadinho à frente. Vamos destacar os 2 jogos, calhar, que têm mais história, digamos assim, que é os New York Knicks contra os Cleveland Cavaliers e os LA Clippers contra os Suns, o grande jogo do Oeste. Comigo está, para já, João Soares, que já veio cá falar até na sua previsão de off-season dos LA Clippers. Obrigado, João, por estás aqui novamente para comentar. Lá está o jogo que eu digo mais frenético do Oeste. Aliás, até para muita gente o jogo é a série mais frenética destes playoffs, não é? Obrigado pelo convite outra vez, é sempre um prazer estar aqui. É uma série frenética se tu não estiveres a puxar por uma das equipas, porque senão é uma série que se calhar vais a ter acabado a tomar medicação no final. Olha, como eu li por aí, toda a gente gosta de uma série de playoffs equilibrada e emotiva até a sua equipa estar envolvida nela, portanto é um bocado por aí. Eu, por exemplo, eu tenho... Conheces alguns colegas meus podcasts, o Marcos, de Miami, que está assim meio deprimido, digamos, embora mesmo com esta vitória não serviu para alegrar, porque depois tive a lesão do Tyler Hero e ele, pronto, não vale a pena e o Giannis regressa e isso tudo. Mas pronto, mas lá está. Eu estou melhor em posição, porque eu estou a aproveitar, porque eu estou fora, os meus Orlando Magic estão fora, estou a aproveitar. E por acaso eu tive uma conversa com o adepto dos Warriors, que ele, lá está, com esta coisa toda, estás a ver, perda 2-0, Green suspenso, jogo 3, e eu percebo isto tudo, pá, eu é que estou super relaxado e tudo. Está habituado a ganhar muitas vezes, pronto, já ganharam, já. E agora está com a pressão, muito bem. E mesmo na hora, eu disse assim, outra pessoa não vinha já, mas veio agora, mesmo neste momento, o grande Rafa, que também, lá está. Grande Rafa. Boa tarde. O Old White Knicks também, lá está. Aqui está, apresentar, claro. Lá está. Que é também numa das séries do Oeste, se calhar vai dar muito a falar. Vai dar muita coisa para falar. Não é? Rafael, muito obrigado por estares cá, pá. Também para comentar aqui esta... Obrigado pelo convite. Nada. Já sabes que... Pá, já tinha saudades da tua presença, como eu te disse, tem mensagem. Para falar principalmente desta época dos Knicks, que está a ser... Bem, tu dizias que estavas positivo nesta época, estavas numa boa onda positiva. Eu disse. Eu assim, se calhar nem no play-in vão ficar, não sei o quê, eles vão fazer uma loucura, mas por acaso não aconteceu nada disso. Muito bem, minha gente. Ainda não. Como eu disse, vamos falar dos 3, embora um que vai ser logo primeiro, os Boston Celtics contra o Atlanta Hawks. Eu não vou falar muito, porque eu não vi quase nada, e do que eu vi foi tipo mais do mesmo. Por isso, passando para ti, João, o que é que tens a comentar desse jogo dos Boston Celtics e Atlanta Hawks? Se és da mesma opinião que eu, que foi tipo mais do mesmo, o Trae Young a não dar muita coisa, e os Celtics com muitas melhores armas para ganhar, lá está essa série, obviamente. Sim, eu vi o jogo porque, pronto, tinha que estar à espera até às 3 da manhã e não havia nada de interessante para fazer até lá e aproveitei e vi o jogo dos Celtics, a maior parte deles, depois mudei para os Knicks com os Cavs. Mas do que eu vi ao início, os Hawks, enquanto não tiveram de começar a ir ao banco e enquanto não tiveram a começar a acusar o cansaço e a pressão do jogo, entraram muito bem. Eles abrem ali um parcial nos 2 dígitos. Eu agora não consigo especificar exatamente. Mas entraram muito bem no jogo e conseguiram ali bater-se numa fase inicial muito bem. Depois, lá está, começaram os problemas de rotação. E quando as equipas têm que ir ao banco, os Celtics têm muito mais soluções e mais do que terem soluções, eles têm jogadores mais calibrados para estes momentos de playoff. E foi isso que se viu. O jogo, no entanto, só abriu mais na segunda parte, mas nunca pareceu que os Celtics tivessem o jogo fora de controle. Foi sempre um domínio, ok, a diferença pontual não foi muito grande até um pouco mais tarde na segunda parte,
mas foi um jogo sempre controlado pelos Celtics, uma defesa muito, muito sólida, anularam muito bem o Trae Young que houve ali uma fase do jogo que cometeu 3 turnovers seguidos e pronto, e quando o teu melhor jogador está nesse momento, o melhor jogador da equipa está nesse momento, diz muito e isso também afeta emocionalmente os outros. O Tatum teve ao nível dele, baixou um pouco o ritmo no final, mas esteve ao nível dele quando o jogo pediu que ele estivesse ao nível dele. E depois há uma coisa que os Celtics têm no ataque, é que, ok, sabemos que vão haver ali 2 jogadores que vão sempre ter a maior pontuação, que são o Tatum e o Brown, obviamente, mas a bola roda por todos. Toda a gente toca na bola no ataque e é sempre o melhor lançamento. Obviamente temos situações de isolamento para o Tatum e para o Brown, acontece, é natural, são os jogadores mais diferenciados da equipa, mas os Celtics têm um espírito coletivo a nível do ataque e da defesa também, mas a nível do ataque incrível. A bola roda por todos, temos posse de bola em que a bola, se for preciso, gira os 5 jogadores do ataque até encontrar um tiro aberto, e isso é o que faz uma equipa vencedora. Eu acho que os Celtics, se não são o maior candidato a ganhar, a ir à vitória final, são um dos principais candidatos, e é uma equipa muito difícil de bater numa série de 7 jogos. Nos Hawks há uma coisa que me faz particular e que me tem feito ao longo da época toda a particular impressão. Eles têm um jogador que eu aprecio muito, que é o DeJounte Murray, que eu acho que é um marcador de pontos incrível, um jogador muito underrated, que muitas vezes não aparece nos destaques, e eu acho que os Hawks podiam explorar mais essa característica que o DeJounte Murray tem, que é um marcador de pontos de meia distância. Ontem até acertou 5, 6 triplos, que não é muito habitual, acho que fez o máximo de carreira também. Mas a bola roda muito pouco pelo DeJounte Murray, a bola chega muito pouco ao DeJounte Murray, e quando o DeJounte Murray tem que assumir a posição de base e a construção do ataque, ele passa a bola e muitas vezes não olha para o cesto. Eu não sei se é ele por iniciativa própria, se é instruções que ele tem do banco, não sei, mas eu acho que os Hawks beneficiavam muito mais do ataque se envolvessem mais o DeJounte Murray no processo ofensivo, porque é um marcador de pontos nato, não há como fugir. E houve ali fases em que o Trae Young estava em baixo, não conseguia, não estava a ser o Trae Young que nós conhecemos, e acho que o DeJounte Murray podia ter assumido, porque há um período ali o DeJounte Murray começou a segunda parte, o terceiro período, com 11 pontos, demorou 7 ou 8 minutos até fazer o primeiro lançamento, e quando fez o primeiro lançamento marcou 13 pontos em 2 minutos e qualquer coisa. Isso diz muito. Marcou 3 triplos seguidos, depois adicionou mais 2, não sei se foi mais um lance livre, mas sei que ficou-me guardado, e eu só pensava, porque é que este jogador não assume mais as despesas ofensivas da equipa? Quando a equipa está a precisar tanto de marcar, porque não? Porque... Sim. Embora nisso, oh João, eu vou ser um bocado advogado de defesa da equipa dos Hawks, que é no sentido de houve mudança de treinador, que até foi um bocado, a meu ver, tardia. Foi um bocado, ou seja, deixaram estar ali o Macmillan ali há algum tempo, e depois foi pós All-Star, passando um bocado, é que houve a troca de treinador. Acho que foi, posso estar enganado a nível de cronologia. E depois vem o Quinn Snyder, entra na equipa técnica em que só basicamente o treinador é que saiu, o resto, lá está, do staff manteve-se. É um bocado complicado. O Quinn Snyder, que é verdade que notou-se ali algumas diferenças, ele tentou trazer alguma coisa, mas ele não vai mudar muito, porque esta equipa já está desde outubro, não é? Training camp, pre-season, a época toda, quase toda, digamos assim, só na reta final é que ele esteve, o Quinn Snyder. Mudar muita coisa, é por isso que isto é uma espécie, muitos americanos dizem, não é o ano no Quinn Snyder, é o ano 0, é o ano dele ver, de analisar tudo, opções, e depois nesta off-season até vai ser muito importante para a equipa, e o próprio Quinn Snyder, se calhar de um certo modo, consegue melhor esquematizar e fazer, se calhar, virar ao beira de front office, olha, quero esta peça, podem trocar este jogador ao outro. Estás a perceber um bocado Sim. Ou seja, este é o ano zero tipo pre-season, digamos. É testar o que é que vão fazer. O meu ponto, muito resumido numa frase, eu acho que o DeJounte Murray tem que ser uma das figuras dos Hawks. E tem que ser, o ataque tem que passar muito por ele, porque eu adorava ter o DeJounte Murray nos Clippers, e pronto, não estamos mal servidos, mas adorava, é um jogador que eu adorava e gosto muito dele. E acho que a equipa onde ele jogar, ele tem que ser uma das peças fundamentais do ataque. Não estou a dizer que vai marcar 30 pontos, 40 todos os jogos, não. Sim. Mas ele tem capacidade para manter ali uma média de 20, 25 todos os jogos e ser consistente nesse aspecto.
E ele melhorou muito isso no ano passado nos Spurs, porque antes não era jogador que tu vias marcar-se 20 pontos regularmente e com uma boa, boa, digamos assim, Nos Spurs era fácil também ser esse tipo de jogador, não é? Mas eu acho que numa equipa como os Hawks, que é uma equipa competitiva, pronto, não acho que seja uma equipa de título ainda, mas nem de playoffs para chegar a uma segunda ronda, mas tem capacidade. E eu cá, para mim, eles, como digo, no off-season vai haver um retool. Não sei, fala-se muito do Trae Young sair e blá 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 para trocos, mas vai haver ali algumas mexidas que lá está o treinador vai também ser responsável por esse retool, digamos assim. Porque lá está, ele agora está em processo de avaliação e ninguém vai lhe apontar o dedo, porque ele chegou, como se diz, há meia dúzia de dias, não é? Rafa, não sei se tu viste qualquer coisa deste jogo, não? Não vi os jogos em direto, mas vou sempre vendo assim, os highlights, ver o que é que se passa. E sinceramente não me surpreenderia que os Sox levassem uma vassourada, ou porque acho que são equipas em. Ok, estão opostos na tabela, sim, mas uns estão em crescendo, os outros estão. Para mim, os Ox, apesar da troca de treinador e tudo mais, estão perdidos. Uma equipa, para mim, que troca uma data de jogadores e 3 first round picks por outro para ajudar o Trae Young e mal conseguem entrar nos playoffs, andar ali nos play-ins, acho que para mim é uma falha enorme. Só assim para isso. Eu vou dizer, porque a equipa tinha o Kevin Huerter, tinha o Cam Reddish, ou seja, aquilo já desapareceu, ou seja, Gallinari, ou seja, aquilo mudou. Se tu fores a ver bem, Exato. a equipa, quando o Trae Young, não vou dizer, quando foi às finais da conferência, e tu vês agora, metade do roster é diferente. Fora de brincadeiras, metade do roster é diferente. E mesmo quando foram ao final da conferência, estavam a ter uma época horrível, trocaram de treinador, como a McMillan quando entra, fazem esse brilharete e a partir daí e teve aquele ano que muita gente diz, tipo, foi uma grande surpresa, foi às finais da conferência e teve atenção ao seu mérito. Ninguém tirou o seu mérito, mas claro que sim. Destruíram os meus Knicks. Exato. À vontade. Mas, como muita gente diz, foi algo beneficiado por estar do lado mais fraco do bracket, ou seja, não apanhou os Bucks, não apanhou os Celtics, não apanhou os Nets, naquele outro lado do bracket, digamos assim. Apanhou os Celtics. Fizeram assim. Mas os Bucks, mesmo assim, eles não ganharam aos Bucks por uma unha negra. Foi ganharam, ali muito... Ganharam 2 jogos, exato. Embora eu Exato, aquilo foi ali... Num dos jogos, acho que os Bucks relaxaram um bocado, foi tipo, ei, tal, já ganhamos e tal... Não sei, estou a dizer a minha opinião. Sim, mas eu acho que sempre achei que faziam mais do Trae Young que aquilo que ele realmente é. Um jogador que o nível de defesa dele é difícil. E por muito que uma equipa que tem o Trae Young e aquilo que se criou à volta dele, acho que é difícil ele estar numa equipa e não ser ele a peça fulcral. Porque ele tem todo o ar de fazer as birras todas que pode fazer para ser ele a estrela. É assim, mas ele sempre na altura que houve a troca, pensei, ele e o Diamante e o Murray funcionariam bem, ou aquilo que poderia funcionar se o John Collins melhorasse o jogo. Sim. E não parece que o John Collins fosse, ou esteja a ser o jogador que o Trae Young precisa, ou que o Murray precisam. Sim. Eu acho que qualquer base precisa de um jogador, um power forward ou um center forte. Forte em termos de poder fazer pontos e tudo mais. Que acho que, olhando para os Knicks, pronto, tem o Julius Randle, está a fazer uma grande época outra vez, e o Brunson, são ali jogadores que se complementam. E eu acho que, para mim, era o grande... E deram-lhe um grande contrato por isso, era o John Collins ser melhor que aquilo que está a ser. Era bem melhor que aquilo que estava a ser. Nós olhamos para os Hawks, sabemos que é o número 1-2, 1-2, depende do jogo, Murray, Young, mas o número 3 está ali perdido. Exato. E deveria ser o Collins ali. Sim, e depois é um bocado como o João, também queria reafirmar, o banco deles, lá está, é só Bogdanovic. O Onyeka tem qualidade, mas ainda está verdinho, digamos assim, ainda está assim um bocado verdinho. Eles trocaram pelo Sadiq Bey também, tem o Sadiq Bey, mas não tem... O Sadiq Bey depende, lá está, a noite se tiver mão quente, vai ter impacto positivo. Se não tiver, olha, um bocado pegando no Jordan Poole, pronto, que a malta está a gostar muito de bater. Sim, mas isso são jogadores que o Jordan Poole funciona muito bem
é bom jogador, claro, mas Sim, eu acho que o jogador funciona tão bem porque ao lado dele tem o Curry e o Thompson. Exato. Que eles é que têm que ser marcados. O Curry lança do banco e é um bocadinho difícil. É aqueles jogadores que são bons naquela equipa mais que estão a fazer aquele roleplay, porque ao lado dele tem a estrela que está a ser guardada por 2 jogadores. É um bocadinho por aí. Mas esta série para mim com os problemas que os Hawks têm, os Celtics têm tudo para fazer isto um passeio. Perderem um jogo em Atlanta e ganhar 4-1, 4-0, não me surpreenderia nada. É aquele tal jogo que os Celtics se calhar estão um bocado relaxados e a bola não entra, e do lado dos Atlanta Hawks o Triângulo tem uma noite e o DeJounte, embora esta noite ele também tem uma boa noite de nível do lançamento, mas tens uma noite inspirados e tal, e acabam por ganhar o jogo. Mas é como tu dizes, os Boston têm muito ponto de pegar, e é um bocado como o João disse, e bem, partilha de bola, até o Warford lança triplos, e não é só uma ou duas vezes, lança muitas vezes, e não só, e nesse esquema ofensivo que os Boston têm, um jogador como o Triângulo é muito difícil de escondê-lo, muito, muito difícil, porque vai estar sempre envolvido, digamos. É uma equipa cheia de bons defensores também, não? Exato, e depois tem... Exato. O Triângulo está a ser defendido... Desculpa. Ia só dizer, o Triângulo está a ser defendido, sei lá, imaginemos pelo Brown, o Brown é batido, salta-te um Smart em cima, mesmo o próprio Tatum não é mau defensor, é muito difícil. Depois tem o White, que é outro grande defensor, lá está. Exato. E o Marcus Smart pode não ser, se calhar, o melhor defensor, mas é aqueles defensores chatos que estão ali para te chatear o todo. E exato. O Triângulo, pronto, acho que precisam ali de ajuda. Acho que foi aquele desespero de fazer a troca. Sim. Que pode dizer, tem que ser o Murray. Teve aquele desespero para fazer a troca e acho que não foi a troca que devia ter sido feita pelos Hawks. Até, se calhar para o ano vão arrebentar com tudo, mas não vai. Eu tenho medo que esta off-season foi um bocado de temos que mexer, e foi um bocado a desespero, tal como foi, por exemplo, os Timberwolves. Por exemplo, que esse aí acho que até foi pagar muito mais. É desespero, oportunidades, quer dizer, às vezes sim, os jogadores não, também aproveitaram como os Cavs, por exemplo. Os Cavs aproveitaram a oportunidade, andavam de Mitchell no mercado, vamos cá buscá-lo, não é? Tipo, nem deixaram os teus Knicks. Não, os Knicks, olha, eu estar em quinto lugar atrás dos Cavs, a lutar com os Cavs, eu acho que nós estamos a lutar com eles e temos toda a gente para trocar ainda, caso apareça uma estrela a sério. Sim. Exato, tipo exato. Sim, vocês têm level. Bué de piques ainda, pai, 7 ou 8 trocados. Todas as 1000, sim, todas as 1000. Exato. Pronto. Olha, fazendo a ponto, aproveitámos e comentámos então o jogo. Cleveland Cavaliers contra os New York Knicks. Não correu bem desta vez, não foi, Rafa? Não correu, mas eu estava à espera disto. Eu, quando fiz a minha previsão da série, eu disse que o importante para nós, ainda por cima com o Randall a não estar a 100%, era ganhar o jogo 1. É ganhar o jogo 1 e nós vimos o jogo dos Clippers também, que já lá vamos. O jogo 1 ganham os Clippers, o jogo 2 perdem por vários pontos, que a equipa que perde em casa, o segundo jogo vai mostrar que está cá, afinal estamos para ganhar. E acabou por acontecer o mesmo. Acabam por perder as duas equipas. Os Knicks fizeram, acho que, o pior jogo possível também. Mas também houve ali, se calhar, um bocadinho de relaxamento a uma certa altura da nossa parte, que é nada entrava e houve ali. Mas para mim foi o esperado. Os Hawks fizeram os ajustes que tinham que fazer, porque aquele primeiro jogo foi. Nós ganhamos por 4 ou 5 pontos, já nem me lembro os Knicks no jogo 1, mas ninguém pode dizer que os Knicks não foram melhores durante todo o jogo. E houve aqui este jogo. Tiveram sempre por cima. Ou na primeira metade foi o Randall, ou na segunda foi o Brunson que teve endiabrado. Foi assim. Sim, é um bocadinho. E mesmo neste jogo 2, o início do jogo, se aquele stretch em que o Brunson lançou tudo o que tinha para lançar e falhou tudo o que tinha para lançar, se ele consegue acertar esses lançamentos, acho que o jogo tinha sido muito diferente. Acho que os Cavs não tinham, porque nós iniciámos ali o jogo bem e os Cavs estavam um bocadinho perdidos, como no jogo 1 estavam um bocadinho perdidos, mas depois as coisas voltaram e a intensidade foi muito maior por parte dos Cavs, e acho que os Knicks, pronto, foi ali um bocadinho
ok, o nosso trabalho está feito, isto não está a correr bem, olha, vamos tentar aqui ver se isto fica mais, não perdemos por 20, vamos perder perto disso. Mas pronto, acho que ofensivamente foi um desastre o nosso jogo, né? Não há nada aqui que se possa salvar. Não acertamos uma bola de 3 pontos para salvar a nossa vida, mas isso também é a vida, é o dia a dia, não há problema nenhum, é normal. É porque tivemos de um lado os Knicks tiveram 24% de eficácia de triplo, já os Cavs foi 42,5%, tipo, só por aí. Mas isso é o que funciona no jogo 1, porque é assim, no jogo 1, nós formos ver, os Cavs tiveram oportunidades de lançar 3 completamente sozinhos, inúmeras. Sim, o Okoro, e ninguém acertava nada. Exato, o Okoro ninguém acertava, exato, e ninguém acertava nada. Isto é estúpido, mas é a nossa maneira de defender 3 pontos. É deixá-los abertos porque é menos percentagem. E há dias em que eles acertam 40% e 50%, e há outros em que não acertam nada. Que é o caso também do último jogo. Mas eu acho que continuo confiante. Acho que isto, eu disse, está aqui escrito, Knicks em 6, e era, nós ganhamos o jogo 1, perdemos o jogo 2, e em Nova York é fazer o 3-1 e acabar o jogo depois no jogo 6, em casa outra vez. Porque acho que, eu não sei se vocês se lembram, pronto, nós não vamos muito aos playoffs, mas há 2 anos aquela atmosfera contra os Hawks, aquilo foi sim, exato. Fantástico, e aquilo é playoffs e quer digam que não, faz mexer com os jogadores. E vamos ver se os Cavs conseguem ter a mesma intensidade para o jogo 3, porque ter intensidade em casa é diferente de ter intensidade fora. Exato. E o apoio do público, lá está, nós vimos já nestas séries o Sacramento Kings estou com uma motivação em alta e depois com aquele apoio absurdo ainda faz com que os índices morais ainda estão disparados lá para cima. Só uma coisa que eu queria dizer é que eu vou ser sincero, quando estava de manhã cedo a acordar, era para aí, era 5 e tal, quase 6 da manhã, vou ver, ok, ganhou esta equipa, já tinha acabado os jogos todos, e vou ver os box scores e eu, ui, o Donovan Mitchell, o Gallant deve estar mal, deve trocar certamente aqui as stats, que eu vi um com 17 pontos e 3 assistências, eu pensei, isto é o Gallant, não é o Donovan Mitchell? Ou seja, e depois tens o Gallant que fez a 30 e tal, já me lembro quanto é que foi, deixa-me verificar rápido. Fez 29. Não, 32 pontos e 7 não, olhei para o plus minus. 32 pontos e 7 assistências. Eu quando vi aquilo, volto a repetir, ui, está trocado isto. Mas na realidade foi isso. O Donovan Mitchell passou muitas vezes a bola e o Gallant meteu-as todas, como se diz, não é? Sim. Acertou 6 em 10 e eu disse, o podcast nós gravámos logo a seguir ao jogo 1 também. Aquele jogo, os Cavs, eu acho que não ganham o jogo porque o Donovan Mitchell tentou fazer ali aquele hero ball, tipo, é tudo meu, vou tentar. E faltou-lhes alguém que os ajudasse com o Mitchell. Depois nós no final defendemos melhor o Donovan Mitchell e já ninguém estava em ritmo de lançamento. E então ganhámos com isso. Este jogo, o Garland estava a acertar, o Mitchell também acaba por acertar sempre, são 17 pontos, mas são a ajudar. E o LeVert, que faz um jogo péssimo. Exato, o LeVert, que no outro jogo sim. totalmente desaparecido, e horrível, aparece com 24 pontos, pronto. Mas isto foi, playoffs é isto, e acho que esta é engraçado estar aqui com não esqueci-me do nome, desculpa, dos Clippers, o João, desculpa. Acho que são as séries que têm potencial para ir a jogo 7, que sim, acho que sim. É uma coisa que é um mimo, acho que é fantástico, sim. É um mimo. E depois adeptos como eu, que estão fora dos playoffs, querem todos os eliminatórios do jogo 7. Dos Lakers com jeitinho também se estica a um 5, 6, a um 6, 7, digo eu. Mas vamos ver. Depende, eu respondo, depende do Morant, como regressar. E acho que vai depender do regresso do Morant. Os Lakers, apesar de ter, o LeBron tem 38 e tudo mais, mas experiência de playoffs e de experiência de grandes momentos, aquilo é diferente. Aquilo e o Dylan Brooks, meter-se com o Curry é uma coisa, meter-se com o LeBron James é outra. Leva ali com um afundanço na boca e pronto. E ficas caladinho. Não é a mesma coisa, Exato. João, o que é que tens a dizer deste jogo?
Nada, eu acho que basicamente vocês resumiram tudo. Eu ia mencionar isso, o que o Mitchell não deu ao jogo acabou por sair do que eu vi. Eu vi a segunda parte quase toda e fui acompanhando as passes a primeira. O Levert acrescentou muito vindo do banco. E isso é uma coisa que não... Tu não esperas o Levert fazer aquelas exibições em todos os jogos e provavelmente não as vai fazer até ao final da série. Fiquei admirado com o Quickley, estava à espera de mais dele também. Faltou isso aos Knicks, acho que faltou um pouco de tudo também. Faltou um bocadinho mais de Brunson também, de Toppin, de Barrett. Faltou um bocadinho de tudo. Acho que foi uma vitória, como se diz, limpa dos Cavs, mas não quer dizer que sejam melhores ou piores que os Knicks, porque eu não consigo ver uma equipa que seja evidentemente superior à outra. Acho que é uma série caracterizada pelo equilíbrio e vai ser sempre assim. E como o Rafa disse, acho que é uma das séries que tem potencial de ir a jogo 7. E agora em New York é bom ver os playoffs de volta ao Garden. Eu gosto muito de ver o Garden vestido em modo playoff. E pronto, acho que vão ser dois grandes jogos. Acho que os Knicks podem ter ligeira vantagem porque jogam em casa. E se tivesse que apostar, apostava que os Knicks faziam o 2-1 e depois no quarto jogo logo veríamos o que acontecia. Mas é uma série imprevisível, é mesmo uma série imprevisível. E da mesma forma que os Cavs ontem reduziram os Knicks podem fazer o mesmo em casa no próximo jogo e é muito imprevisível e é uma das séries, talvez, além dos Clippers, obviamente, talvez a série que eu estou mais entusiasmado para ver como se desenrola. E atenção, João, é que eu digo, é dia dos mock brackets, ou seja, o pessoal a fazer os brackets, não sei o quê, é eliminatória, por acaso vocês são, lá está os adeptos, estão metidos, mas é nas vossas eliminatórias que eu vejo mais, mesmo que seja Suns, Clippers ou New York Cavs, em 7. Toda a gente está a meter como se... Eu vejo muita gente a meter em 7, lá está. Bucks metem 4 ou 5, Boston 4 ou 5, Philadelphia é a mesma coisa, os Lakers, muita gente mete 5 ou 6, pronto, Laker Nation, todos confiantes, essas coisas todas, pronto, whatever. E este aqui, se calhar o único que há aquela dúvida, digamos assim, é juntando à vossa, se calhar é os 15 contra os Warriors, que se calhar também a malta estava ali, tal, Warriors em 6 ou em 7 e qualquer coisa assim. De resto, as vossas, acho que é... Eu, por acaso, eu pus a Cavs em 7 e nos Clippers eu pus Suns em 7. Desculpem lá, podem me bater à vontade. Clippers em 6 em LA. Não, mas, o que é que estamos aqui a fazer? Não, mas lá está. Eu pus na parte dos Clippers... Dá para mandar abaixo? Não, a questão foi do Paulo Jorge. Quando, Paulo Jorge, eu sim, fiquei sim. assim. Já vou falar disso. Sim. É acho que é um fator X que pode acontecer nesta série. E dos Cavs Knicks, Rafa, eu fiquei de pé atrás depois daquela, lá está, como tu disse, depois do Triângulo ter destruído aquilo tudo, eu fiquei assim, bem, cheira-me que o Donovan Mitchell vai ter uma noite assim que vai destruir o Garden, porque é o hometown dele e ele vou pegar, vou destruir aqui o pavilhão à beira da minha casa. E é possível, atenção. É possível. Isto parece estar tudo escrito, coisa de cinema, que é antes da época começar, houve esta coisa toda de troca do Mitchell para Nova York. Exato. Troca, não troca, e o Brunson e tudo mais, e optaram pelo Brunson, e vamos encontrar-nos nos playoffs, 4 e 5. É que não é 2 e 7, é 4 e 5. As equipas mais parecidas que estão aqui, pá, isto tem vocês estão de fora, é ótimo, fantástico, grande basquetebol. Para nós estamos por dentro, eu acho que claro. Eu vejo 7 jogos e não consigo ver mais, porque o meu coração não aguenta, porque isto pronto, isto vai ser intensidade. O João disse a mesma coisa antes de começar a gravar. Tipo, é louco. Uma série de equilibrada de playoffs é muito bonita, até a tua equipa estar envolvida nela. Portanto... É horrível. Eu não sei muitas, pronto, isto é triste, mas pronto, é assim. Mas isto em Nova York, isto vai ser, para mim, vai ser durinho. E não me surpreenderia. Eu disse em 6, mas não me surpreendia que fosse a 7. Sim, sim. A ir a 7, não me surpreendia que este jogo, o primeiro jogo em Nova York, que ganhem os Cavs. Sim. Tentar ali tudo. Exato. Tentar dar a volta ao resultado, diga. Sério. Sim, é um bocadinho por aí.
E a questão das equipas serem muito parecidas, que estou a olhar aqui que é para ver do que eu quero dizer, que é as equipas são muito parecidas. Donovan Mitchell pode ser o melhor jogador em campo, vá, mas o resto é tudo ali muito parecido. Mas temos aqui, os Knicks têm mais banco, ou mais jogadores que estão no banco para entrar. O Quickly tem sido absolutamente desastroso. Não, ninguém estava à espera disto. E ontem no jogo anterior ainda foi pior. Aquilo foi mesmo muito, muito mal em termos ofensivos. Mas é nesse jogo 1 e mesmo neste jogo 2, os Cavs jogam o Mitchell e o Garland e o Mobley e mesmo o Jarrett Allen muito mais minutos. Então ficam sempre ali a pisar os 40 minutos por jogo. E o Brunson neste jogo foi aos 36, o Randall está ali nos 33, como o Barrett é o nosso máximo que nós temos neste momento. São só 7 minutos, mas numa série de 7 jogos, 40 minutos, 40 minutos, 40 minutos, em vez de 33, pode fazer ali alguma moça. É playoffs, é adrenalina, mas no jogo 7 as equipas podem ali um bocado ir abaixo. Era um bocadinho por aí. Acusam cansaço. E nesse ponto do banco concordo contigo. Acho que os Knicks têm melhor um bocadinho do que os Cavs. Desculpa, estava a interromper. Desculpa. Não, isto eu acho que é o principal que nós temos aqui nesta série. Se o banco dos Knicks, os minutos do Toppin e do Quickly, quando entram, se nós conseguimos ao menos manter a vantagem ou desvantagens ou o que seja, ou aumentar, preferencialmente, claro, eu acho que temos todas as possibilidades de ganhar esses jogos. Foi o que aconteceu no jogo 1. O Brunson sai, o Randall saiu, e eu sou um defensor do RJ Barrett, acho que pronto. Mas os minutos que ele teve não foi a fazer pontos, mas a conseguir criar ofensivamente, ajudaram os Knicks a desbloquear o jogo, porque com o Brunson no banco, com o Randall no banco, nós estávamos em vantagem na mesma. E o Brunson depois entrou e deu cabo daquilo tudo. Mas sim, nós precisamos do banco a funcionar bem, e o nosso sixth man, o Quickly, não tem sido nada disso, tem sido bastante abaixo disso, e precisamos mesmo disso também para melhorar. Se calhar em casa, lá está o apoio do público, incentiva isso, mas sim, concordo. Já nos Cavs há um problema na posição 3, que já é tão falado, pelo menos no nosso podcast falámos tanto, e depois no banco também não há assim soluções para aquele lado. Por exemplo, o Ricky Rubio, não é o Ricky Rubio antes da lesão, já não é, e pronto, é assim. Eu acho que pronto, isto vai ser reunido até ao fim. Só uma coisa, eu adorei que os Cavs tenham passado 3 dias a queixar-se da arbitragem e 2 minutos e 45 segundos a entrar no jogo, o Okoro faz a segunda falta e não entra mais. Foi das pessoas que se queixou mais, achei hilariante. Depois daí descarrilou, mas esta parte gostei. Exato. O Okoro também não está a ter uma série playoffs, nada, coisa se calhar até já perdeu o seu lugar na rotação. Eu desse não tenho pena, isso por acaso não. Muito bem. Agora vamos passar para o último jogo da noite. Phoenix Suns, LA Clippers, e é um bocado a mesma situação como o Rafa disse, não é? LA Clippers ganhou o primeiro jogo. Neste segundo jogo, João, foi um bom jogo, digamos assim, reunido e equilibrado. Depois no quarto período, e até no terceiro, tivemos um Booker, o Chris Paul a aparecer, não é? Já do teu lado dos Clippers, foi mais um jogaço do Kawhi e também dos Westbrook, não é? Que ao menos a nível de scoring teve bem melhor que no primeiro jogo, não é? Foi, o Westbrook fez uma exibição ao nível defensivo e de luta e de ganhar ressaltos e de contribuir noutras coisas que não pontos para a equipa ao nível do que fez no primeiro jogo, e depois esteve muito eficaz, marcou 2, 3 triplos, lances livres não falhou nenhum, ou falhou um, penso eu. A equipa no geral falhou um lance livre, eu não sei se não me recordo agora, se não foi o Westbrook que falhou. Espera aí, eu também... Está 28-31. 28, ok, foi no final já. O Zubac falhou 2 seguidos, que eu lembro. Ok. Falhou o Zubac. Yeah. Ok. Então o Westbrook perfeito ali lance livre. Portanto, não é pelo Westbrook. O Westbrook tem sido mais uma solução do que um problema. Mesmo no primeiro jogo com o 3-19 que fez. Foi incrível. Mas foi... A primeira parte foi
foi muito boa da nossa parte. Eu penso que abrimos ali um parcial, tivemos a entrar para o segundo período, estávamos a ganhar por 13 pontos, foi a maior liderança que tivemos no jogo. E deixou-me ali a pensar, bem, se calhar é possível roubarmos aqui o 2-0 e ir para a LA com o impensável, porque eu no início, obviamente que tenho esperança e que acredito na equipa, mesmo sem o Paul George, e tu tens sempre esperança quando é a equipa que tu puxas, mas a hipótese mais realista era os Suns fazerem 2-0 e vamos para a LA e vamos ver o que é que acontece. A partir do momento em que roubamos o primeiro jogo, ok, muito bom. Se calhar se levarmos um 1 para LA é bom na mesma. Toda a gente dos Clippers assinava por baixo 1-1 de volta a LA antes do primeiro jogo. Mas vendo a maneira como a equipa jogou ontem na primeira parte e vendo aquela vantagem de 13 pontos, fiquei um bocadinho no final do jogo com um sabor um bocadinho amargo, sabendo que o desfecho foi positivo da viagem. Ficou um bocadinho um sabor amargo, porque depois a entrada da rotação no banco, e a rotação dos Clippers até foi um dos principais fatores pelo qual ganhámos o jogo no jogo 1. Teve muito abaixo, tiros abertos do Batum, tiros abertos do Bones Island, o Terrence Mann marcou 2 triplos, não tenho nada a apontar, o Norman Powell teve abaixo, portanto a rotação, que é onde os Clippers têm a principal vantagem sobre os Suns, porque os Suns não têm profundidade de banco, não têm mesmo, aquilo é o 5 inicial mete medo, sim, mete medo, é muita qualidade. Sim. E provavelmente se fosse aquele 5 inicial desde o início da época eles não tinham ficado em quarto lugar. A rotação não cumpriu e foi muito por aí que os Clippers perderam o jogo. Quando tu tens de dar aqueles minutos de descanso ao Kawhi e tens de esperar que os suplentes entrem e façam o trabalho, foi aí que falhou. A percentagem de 3 pontos dos Clippers eu não tenho agora aqui à mão, mas é ridícula no mau sentido. E esses tiros são a maior parte deles abertos ou ligeiramente contestados de jogadores que até os costumam concretizar, mas que ontem não concretizaram. E isso não permitiu aos Clippers criar aquela distância pontual que permitisse andar ali com uma vantagem na casa dos 2 dígitos, dos 9, 10, até tarde no jogo, que permitisse lutar pela vitória, porque os Suns depois empatam o jogo, fazem esse parcial a virar os nossos 13 pontos de vantagem e levam o jogo empatado para o intervalo. E depois no terceiro período é quando abrem a vantagem. E nunca mais largaram mais uma vez. Quando houve ali momentos em que tínhamos a oportunidade, em que tivemos boas paragens defensivas e bons momentos defensivos e tínhamos a oportunidade de levar o jogo e de encostar, não o fizemos. E muito por culpa dos que saíram do banco, do Island, do Batum. O Batum depois acabou por não jogar muito tempo, mas do Island, do Batum e do Powell. O Powell teve muito abaixo e pronto, o Kawhi não consegue lutar sozinho. O Kawhi fez o papel dele. E houve outra coisa que não percebi. O KD depois começou a engatar, o Booker começou a engatar no mid-range, o Chris Paul no último período também engatou, e houve uma coisa que eu não percebi, como é que o Gordon fica tanto tempo a defender o KD 1 para 1, isso foi basicamente oferecer pontos ao KD, não percebi. A defesa do Gordon 1 para 1 no KD, a defesa do bloqueio direto, muitas vezes o Ayton fazia pop-out e lançava um tiro aberto da linha de lance livre, e isso aconteceu umas 2, 3 posses de bola quase consecutivas. Portanto, houve ali muita coisa que não bateu certo. A má eficácia do banco, a má defesa no bloqueio direto, e isso, quando os Suns começam a engatar, porque os Suns ganharam o jogo, ou seja, o principal fator do ataque dos Suns ontem foi os tiros de meia distância. Não foram os triplos, o KD não marcou nenhum triplo, mas a meia distância e a nossa má defesa foi por isso que eles também se galvanizaram e engataram. O Chris Paul, o Booker, lá está, mais o Booker no terceiro e o Chris Paul no quarto período. Sim, e depois eles marcavam e íamos tentar e tínhamos ocasiões. O Westbrook lutava, ganhava um ressalto, depois havia um tiro aberto, o próprio Eric Gordon secou completamente na segunda parte e deixou de marcar. E esses tiros abertos mataram-nos um pouco. E não são normalmente jogadores que não falham, ou não falham, ou marcam mais do que falham. Sim. E portanto, por isso, essa conjuntura toda deixa-me um pouco de sabor amargo, porque ok, vamos com um, eu assinava por baixo antes, mas agora, se calhar tinha dado para o 2-0, se calhar tinha dado. Mas... Porque falaste bem, tiveste 3 casos, que é o Batum, o Power e o Bones Island, que eles os 3 juntos, foi o 11-0, o 0-11. Exatamente. E o Power, lá está,
teve uma grande época, como nós vimos, que até podia ser mais falado para Six Man também. Um bocado a tua opinião, que também tinha comentários. Que para mim é claramente. E depois lá está, o próprio Bones Island também é não vou dizer que é um excelente atirador, mas até lança bem, e o Batum também faz aquele triplinho ou outro, e concordo contigo, faltou um bocado isso para a equipa, porque basicamente o lado ofensivo foi o Westbrook e o Kawhi a carregar um bocado isto. Tiveste lá está os triplos do Terrence Mann, mas foi pouco, digamos, não é? E mesmo que se tu defendes bem contra os Suns, é preciso que no outro lado as bolas entram, não é? Porque senão não vale a pena, não é? Mas eu acho que no geral não fiquei desiludido, fiquei só ok, acho que podíamos ter feito mais. Competimos bem e não estava à espera que competíssemos tão bem sem o Paul George, porque o Paul George não é só os pontos que marca, não é só o jogador talentoso que é no ataque, o Paul George defende muito. Exato, e acho que o Paul George, se tivesse a defender o KD ou mesmo o Booker, ontem as coisas tinham sido diferentes. E acho que ele faz muita falta, porque eu acho que os pontos dele fazem falta, obviamente, mas acho que há ali muitos jogadores que têm capacidade de num jogo ou outro assumir o que o Paul George é no ataque, mas na defesa temos o Kawhi que defende bem, o Westbrook que defende bem, o Terrence Mann, embora não tenha aquela presença física, é um defensor razoável do perímetro, o próprio Powell, mas de resto não há um jogador com as características do Paul George a nível defensivo. E já para tocar nisso também no nível defensivo, também não percebo como é que o Covington não tem minutos de jogo. Acho que também tinha sido muito importante ontem. E acho que é um jogador que agora nos 2 jogos em LA ele tem de ver quadra e tem de ver minutos de jogo, porque eu fiquei a pensar, se calhar aqueles triplos abertos do Batum e do Island, se calhar se fosse o Covington ele tinha marcado uns quantos, que também é um bom lançador de 3 pontos. Os Clippers, eles têm várias armas, lá está, de espécie de 3D players, eles têm várias opções para lançar em cima da mesa. Mas tocando no Westbrook, é um bocado como eu já disse no podcast segunda. O Westbrook, quando joga contra o Kevin Durant, meus amigos, ele é candidato ao defense team. Aquilo completamente. E atenção, já vi isto em Oklahoma, já vi nos Wizards, naquela épica reviravolta que os Wizards fizeram contra os Nets. Ele transforma-se, ele vira-se um defensor e está-se a notar, como falaste bem, nesta série, porque é verdade que os dois dão-se bem, eles dão-se bem, porque há aqueles vídeos que estão nos bastidores a complementar-se isso, não se dão. Ainda ontem, no final do jogo, vi um vídeo deles os dois a cumprimentarem-se à saída da arena. Sim, sim. Claro que há aquelas picardias e depois é tal coisa. Entra em campo, claro que aquela... Como é que vou dizer? O Westbrook e o Kevin Durant tem aquela realidade em campo em que o Westbrook tem aquela missão de está aqui o Kevin Durant e a boa coisa, mas no final do jogo cumprimentam. Sim, há respeito. No fundo quase as primeiras memórias que nós temos de ambos são jogarem juntos, quando eles se afirmaram na liga. Portanto, há respeito mútuo, mesmo cá com o Westbrook e com o Paul George. Há muito respeito. Desculpem interromper, mas eu acho essa coisa do Westbrook com o Durant é que nunca o Kevin Durant sai e fica mal na fotografia porque vai para os Golden State Warriors e tudo mais, mas quem ficou pior foi o Westbrook, porque quem teve aquela conversa toda de é impossível ganhar com ele é o Westbrook, e é normal que ele queira sempre mostrar ao Durant. Sim, sem Paul George, eu acho que esta é, apesar de ser com os Suns, pronto, é a série perfeita para os Clippers terem o melhor Russell Westbrook, que ele vai dar tudo nestes jogos, e ele mesmo que pode ser ineficiente, mas ele vai dar sempre tudo. Rafa, imagina, dando futurologia, os Clippers ganham, isto é uma enorme vitória para Westbrook. Então se ganha sem o Paul George... Completamente, sim. É a redenção completa do Westbrook. Exato, então se ele ganha sem Paul George, ainda aumenta ainda mais... Imaginem essa glória, digamos, essa glória, não é? Os Clippers ganham agora, ganham a final de semifinal e apanhando a final de conferência os Lakers. O Westbrook vai marcar 60 pontos por jogo, não vale a pena. Ele vai... depois o próprio Westbrook, se estiver motivado, ainda melhor. E se esta série ele ganha os Santos, como estás a dizer, na próxima série ainda vai estar mais motivado e com o Paul George e isso, se calhar vamos ter os Clippers em modo beast mesmo grande. Eu acho que ele é um jogador que o psicológico, ele tem que se sentir desafiado psicologicamente e mentalmente em muitos aspectos. Ontem houve um momento no jogo que eu já não me recordo o que foi, mas ele começou a protestar, ou começou num bate-boca não sei se foi com o Chris Paul ou com o Booker, e os adeptos começaram a gritar Westbrook. Na próxima posse de bola,
há um lançamento que eu já não sei, já não me lembro, acho que foi do Kawhi, apertado. E no ressalto, o Westbrook estava completamente fora do ecrã e ele aparece do nada, ganha o ressalto, faz end one. E os adeptos ainda estavam a gritar o Westbrook nessa posse de bola. E é assim, ele tem que se sentir desafiado mentalmente. E tem jogado muito bem, porque ele veio para os Clippers. Eu próprio estava cético, eu não queria, e agora estou completamente rendido. Acho que ele tem sido incrível. O impacto dele nos Clippers foi eu acho que ele tem que ter alguém a dizer tu és mau, para ele provar que ele não é mau, percebes? Acho que é um pouco assim. É que até nos Lakers foi quando ele estava mesmo em baixo, lá no fundo, é que ele mostrou serviço. Se formos a ver nos Lakers, foi quando ele estava mesmo no fundo, que até começou a vir do banco. Isso foi quando ele mostrou realmente serviço e a dar o seu impacto positivo à equipa. E é um bocado, lá está, como tu dizes, é preciso motivação, um estímulo mental, digamos, e nesta série tem o Kevin Durant e é esse o estímulo, é tal e o Kevin Durant, não é preciso, lá está, tu falaste, não sei o quê, o Westbrook e isso, os cânticos, mas nem era preciso isso, basta estar ali o Kevin Durant e depois a tal questão de, na cabeça dele, epá, se eu ganho contra o Kevin Durant nesta série, então pá, já nem é só o Kevin Durant, acho que o Booker é especialista em chatear pessoas para ganharem. Viu-se, foi o ano passado com os Mavericks e com o Soft e não sei o quê, com o Jalen Brunson, olha, exato, e depois foi completamente trucidado pelo Jalen Brunson. Aquele sorriso do Doncic a olhar para ele é mágico, é uma das imagens da NBA que vai ficar para a história. Mas os Dallas nessa foi uma destruição total, e é o que muita gente diz, o Doncic, Brunson e companhia compraram ali uma boa parte dos Suns. Foi na altura que estavam a anunciar uma venda. Eu lembro dessa cena. Mas diz, Rafa, desculpa. E só dizer que eu estava aqui a ouvir-vos a falar, mas o João, parece que mudámos os nomes das equipas de Knicks e Cavs para Suns e Clippers, e o João é exatamente a cópia. O banco não esteve presente e os Clippers não conseguiram. A vantagem que os Clippers têm, que é o banco, não esteve lá e eles não conseguiram competir, porque parar, ainda por cima, sem o Paul George, parar o Booker e o Durant e mesmo o Chris Paul é impensável. É como a grande história dos Golden State Warriors sempre contra os Rockets. Os Rockets tinham o banco e era isso que o James Harden, era ele que tentava ali ganhar aos Golden State. E é um bocadinho o Kawhi Leonard, para mim, é o jogador que... Perguntei qual é o jogador que adoravas ver nos Knicks um dia. Era o Kawhi Leonard. Para mim, acho que é um tratado. Fantástico. Para mim, ele é que o Kawhi Leonard era... se não fosse tanto management, ele acho que podia ser sempre MVP. Ontem levou muito double team em cima e mesmo assim arranjava sempre maneira de contornar isso. É uma coisa que os Clippers estão a fazer bem nestes 2 primeiros jogos, é explorar o Booker e o Chris Paul. É coisas que não aparecem na estatística, mas o Booker e o Chris Paul estão a ser completamente massacrados e hunted, como se diz na linguagem. Estão a ser completamente hunted pelo Westbrook e pelo Kawhi. Há sempre situações da Isaac que procuram o Kawhi com o Booker e com o Chris Paul, o Westbrook. E são situações de 2 pontos fáceis, porque são 2 lacunas defensivas que os Suns têm. O Chris Paul já não é aquela peça defensiva que era antes. Aquele fator que eu acho que vai ser mesmo decisivo para pronto, não sei se ele vai voltar, mas era importantíssimo, porque quando o Durant está no banco, eles ainda têm o Booker. Quando o Kawhi está no banco, nós não temos o Paul George, e isso era importantíssimo conseguir ali, ok, o Durant e o Kawhi estão no banco, nós temos o Paul George para nivelar com o Booker. Era importantíssimo e não temos. E por isso é que eu acho que nós estamos a competir muito bem, mesmo assim. Nós ontem deixámos o jogo descambar nos minutos do quarto período em que o Kawhi vai para o banco. É normal. No jogo 1 não tinha acontecido, mas é normal que isso aconteça, porque não são jogadores ao nível do Booker e do Durant, é normal. Mas era importantíssimo e eu estou esperançoso que ele regresse e esperava mesmo que ele regressasse, porque ainda estou um bocadinho entalado com a série de 2021 em que defrontámos e equilibrámos a série sem o Kawhi, e agora é ao contrário, não temos o Paul George. Podemos ter uma série com os Suns completos, faz favor. É porque eu acho mesmo que pode correr bem se tivessem todos. Exato. Também, lá está, tem esse pequeno feeling, embora muita gente diga, isso é um upset. Eu não considero um upset, porque, aliás, mesmo vossos confrontos é 4 e 5.
eu não considero um upset os Knicks ganhar os Cavs, que é o tal típico confronto quarto e quinto. Não há assim uma diferença. Não é como... Lá está, imaginem. Os Atlanta Hawks ganham os Boston. Sim, é um upset do caraças. Os Miami ganham os Bucks. Como estão agora. Tipo, isso é que seria um upset. Os Miami e os Bucks não via tanto como upset, porque os Miami são uma equipa, diferenças, pronto, muito parecida com os Knicks. Físico. Um Exato, jogo muito físico. E uma série com equipas assim, ninguém quer. E é um bocado uma série de... Estes Miami tu para ganhar a nós, vocês têm que ser resistentes e persistentes, basicamente. É um bocado isso, porque eles e nós vemos, pegando nas séries dos anos passados, bolha e isso, eles ganhavam muitas eliminatórias base a isso. Era aquela coisa de o desgastar o adversário, e nós acabámos por ganhar isso. Claro que depois apareceu um Jimmy Butler ou um Jimmy Bucket, não é? Diz, João, diz. Não sei dizer que eu ainda acho que se o Giannis não se tem lesionado, isto estava 1-0 para os Bucks, mas pronto, joga-se com o que temos, joga-se com o jogo nos dá, portanto. E ilusões, quer se queira, quer não, infelizmente faz parte do jogo. Tal coisa, não se pode. Lá está, tens aí a imagem do Kawhi, que lesionou-se o ano passado, foi pronto, muito necessário, e também, por exemplo, pegar no título que o Kawhi ganhou foi muito, vamos dizer assim, à custa de lesões da outra equipa dos Warriors, Clay, Kevin Durant e por aí fora. Mas essa série de isto voltar tanto atrás no tempo, mas essa série dos Golden State Warriors foi toda a sorte que eles tinham tido nos anos anteriores a cair-lhes em cima. Exato. Toda a gente se lesionava contra eles, aquilo era uma coisa fantástica. 2015 apanha os Cavs sem Kyrie, sem Kevin Love, depois foi a lesão do Kawhi dos Spurs, lesão? Agressão, eles tinham perdido com os Spurs nessa altura. Há também a série com os Rockets em que o Chris Paul se lesiona. Eles tinham perdido essa série também. Estava 3-2, exato. Estava 3-2 para os Rockets e acabaram por sofrer dar a... Foi divino. Muito bem. Bem, maltinha, vamos indo embora. Está quase na hora de jantar e também para alguns... Não sei, acho que o João é de Benfica, acho. Não é, João? Tu és Benfica, é isso. Ao menos não tenho que ficar acordado até às 3 da manhã, pelo menos. E também o Rafa também, não é? Estás a dar sinal, exato. Vamos lá então, agradecer a vossa presença aqui aos dois, aqui ao João e ao Rafa. Rafa, mais para ti, plugs, Worldwide Knicks, não é? O projeto, podcast em inglês. Exatamente. É em inglês, pronto, porque eu sou a representação portuguesa aqui do podcast. Worldwide Knicks, temos Spotify, temos o canal do YouTube também agora, também para poder ver palhaçadas também. Mas é em inglês porque eu, devido à magia do Twitter, hashtag Worldwide Knicks, juntei-me com um escocês e um americano que mora em Detroit, mas nasceu em Nova York, para falarmos, basicamente, para fazer um bocado de terapia. Eu costumo dizer, é a nossa terapia semanal. Exato. Falar do basquetebol e dos Knicks. É que nós fazemos a técnica, que às vezes há episódios que estamos mais na jabardice que a falar de basquetebol, porque é a nossa terapia da semana. Exatamente, é a terapia da semana. Pronto. É lindo, é isto. É isso. João, contigo, lá está os teus comentários dos jogos dos Clippers, dos Benfica. E Clippers in 6, e pronto. Não. É exato, e Knicks, é igual. Acho que isto é igual. Muito bem, muito obrigado. Lá está mais uma vez a vocês dois. Amanhã, à partida, também iremos fazer a mesma coisa, com maior foco no jogo dos Lakers, que obviamente são os Lakers, não é? E também dos Denver Nuggets Timberwolves. Grande abraço a todos e até à próxima.